A ideia minha, não sei se certa ou errada, é de colocar no dia a dia, nosso trabalho lá no fórum, no que esse tema, remuneração e salário, tem de controvertido no dia a dia dos senhores na advocacia e meu na magistratura. Então, mais uma vez agradeço as palavras do Carlos, que são palavras de um grande amigo, então não desconfiem desses elogios todos. Eu vou tentar fazer o meu melhor, mas não é o que ele disse que eu sou, não. Voltemos, menos, muito menos. Agora, não é troca de elogios. Na verdade, o que fica, e vocês já devem ter percebido isso, é como que um menino sabe tanto de direito material, direito processual. Isso que fica mesmo de dessa convivência que temos. Mas, quanto ao tema, remuneração e salário, a primeira questão é mais uma questão teórica. Qual a diferença entre remuneração e salário? Alguns dizem que não tem diferença nenhuma, que eu posso usar as duas expressões como expressões sinônimas. E no dia a dia, é o que a gente faz. Quanto que você ganha? Qual a sua remuneração? Qual o seu salário? Na hora de ditar a ata, a gente dita as duas expressões como expressões sinônimas. Mas nem todos pensam assim. Uma boa parte da doutrina entende que a CLT acabou tentando fazer uma distinção, sim. Quando, no artigo 457, eu falei para o Carlos que eu ia pedir auxílio. Quando, no artigo 457, se diz que se compreende na remuneração, além do salário que a pessoa ganha, também a gorjeta, é porque não quer dizer a mesma coisa. Ele quis fazer, o legislador, alguma distinção. Então, qual seria a distinção, levando para esse aspecto? Salário seria a contraprestação paga pelo empregador, diretamente, ele, empregador, ao trabalhador, em decorrência da relação de emprego. E qual seria a definição de remuneração? O valor pago por terceiros como contraprestação ao trabalhador em decorrência da relação de emprego. Então, nas duas circunstâncias, a relação de emprego é primordial. Na primeira delas, o empregador é que vai fazer o pagamento. Na outra, é o terceiro quem vai fazer o pagamento. Dessa forma, eu englobaria as gorjetas naquilo que habitualmente o trabalhador venha a receber como prestação do trabalho realizado. Mas não são só as gorjetas que são pagas por terceiros. Então, eu também teria outros exemplos de remuneração. Eu teria outros exemplos de valores pagos por terceiros em decorrência da relação de emprego. O outro exemplo que eu posso dar agora é a Gelta. Vocês já ouviram falar de Geltas? A gente já ouviu falar. Vem do alemão, Geld. Eu não sei pronunciar, não sei se é Geld ou Geld. Se escreve com D, ou acho que escreve com T e pronuncia com D, mas é uma expressão alemã que significa dinheiro. O valor pago por ou laboratórios ou fabricantes para que o vendedor convença o cliente de que aquele produto é o melhor produto e aquele produto deve ser consumido. Então, ele aumenta as vendas daquele determinado fabricante. E o fabricante, como contraprestação pelo aumento das vendas, acaba pagando esse dinheiro além daquele salário que o empregador já paga para o trabalhador. Aí eu tenho uma questão polêmica. A Gelta é uma verba, entre aspas, legal no sentido jurídico do termo, é uma verba que realmente o empregado tem direito a receber? Depende do caso concreto. Quando isso acontece nas empresas farmacêuticas, por exemplo, eu acho que isso é uma fraude ao consumidor. Então, eu acho até que assim, é meio estranho a pessoa cometer um ato que não é muito correto juridicamente
e depois querer se beneficiar com o próprio ato praticado. Por exemplo, faz de conta que o balconista da farmácia ele conseguiu convencer diversos clientes de que aquele produto do laboratório Y é o melhor. Então, muitas pessoas compraram. Além do salário dele, que era de R$1.000, ele ganhou do fabricante valores correspondentes a aproximadamente R$700 por mês durante os últimos 5 anos em que ele trabalhou naquela rede farmacêutica. Quando termina a relação contratual, ele entra com ação trabalhista para cobrar a integração daquela guelta que o fabricante lhe pagou como se fosse remuneração. Remuneração mas como salário, né? Como valor, e aí eu estou usando as pessoas como sinônimas, como se fosse algo, um plus que ele recebeu pela relação de emprego. E aí a gente tem que analisar se isso é mesmo uma remuneração a ponto de eu integrar e mandar o empregador calcular 13º sobre R$1.700, férias sobre R$1.700, terço de férias sobre 1.700 e não sobre 1.000, que era o salário dele de verdade. E aí eu traço uma linha. O empregador sabia? Se o empregador sabia e não coibiu a prática, o empregador tem que se responsabilizar pelas integrações. Se o empregador não sabia, ele não tem que se responsabilizar pelas integrações. Se o trabalhador enganou o consumidor, se não era o melhor produto e ele convenceu o consumidor de que era um bom produto, ele está enganando o consumidor, eu, por dever de ofício, tenho que expedir ofício aos órgãos de fiscalização para que os agentes responsáveis verifiquem se aquela conduta foi uma conduta correta ou se foi uma conduta equivocada. Então, você tem para todos os gostos. Se você pega a Alice Monteiro de Barros, ela faz a distinção com relação ao empregador ter ou não conhecimento. Se o empregador tem conhecimento desses fatos e a guelta é paga habitualmente, porque para ser salário precisa habitualidade, para ser remuneração precisa habitualidade. Se aquele valor for pago habitualmente, determina-se a integração. Se o empregador não tem conhecimento daquele valor, não tem conhecimento desse hábito, então o empregador não pode ser responsabilizado por isso. Até aí, tudo certo. Com relação à gorjeta, não só as gorjetas controladas pelo empregador, mas também aquelas gorjetas espontaneamente pagas pelos clientes integram a remuneração do trabalhador. Mas como que eu vou fazer para integrar a remuneração de gorjetas que foram espontaneamente pagas? Como que eu vou saber quanto que o Carlos pagou a título de gorjeta, quanto que a Silvia pagou a título de gorjeta, quanto que... Roberto? Luiz, quanto que o Luiz pagou a título de gorjeta? Não dá para saber, mas os sindicatos têm uma tabela de estimativa de gorjetas e essa tabela varia conforme o tipo de estabelecimento. Então, hotéis 5 estrelas, bares, restaurantes menores, botecos. Então, você tem, conforme o tipo de estabelecimento, você tem um valor na tabela de integração da gorjeta. Então, é possível integrar não só aquelas gorjetas que você paga na nota, e que ficam registradas, mas também aquelas gorjetas espontâneas que você paga para o mensageiro que te ajudou a carregar as malas para o quarto do hotel, e você paga espontaneamente. O empregador não tem como saber exatamente qual foi o valor que você deu a título de gorjeta, mas existe uma tabela de estimativa. Então, a integração vai ser feita pela tabela da estimativa da gorjeta. Tudo certo? Fala, Luiz. Não? Eu tenho vou pedir para o Carlos me ajudar, né? Que eu falei para ele que ele ia ser meu assistente para assuntos aleatórios. Primeiro com o artigo 457 e depois com a súmula 354 do TST.
Tá aqui. Uhum. O 457. Isso. Diz lá, compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Tá? E daí a doutrina entender que há distinção entre salário e remuneração. E a súmula 354? 354 diz que as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço, oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado. Oferecidas espontaneamente, ainda que oferecidas espontaneamente pelos clientes, porque, assim, primeiro, gorjeta não é obrigatória. Ninguém é obrigado a pagar. Se você não gostou do serviço, você não paga e pronto. Mas ainda aquelas não controladas também são integradas na remuneração. Com exceção... Aí fala, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Não serve de base de cálculo, porque a jurisprudência fez exata distinção entre salário e remuneração. Então eles foram olhar no artigo que trata de aviso prévio. O aviso prévio ele é calculado sobre o quê? Aí você vai lá, vai estar sobre salário, não está escrito remuneração. Então, não dá para integrar a gorjeta. Então, no aviso prévio, Adicional noturno, a mesma coisa. O cálculo do adicional noturno é feito sobre o salário e não sobre a remuneração. Horas extras e repouso descansos semanais. São verbas que, se você for olhar o artigo de lei que trata dessas verbas, nesse artigo eles falam que a verba a base de cálculo dessa verba é salarial, não é remuneração. Eu acho assim, para o trabalhador, essa distinção não é tão boa quanto parece, mas é o entendimento do TST. A parte boa, mesmo sendo em entendimento do TST, vocês tiveram essa semana aulas sobre recurso de revista. De tanto os juízes julgarem contrariamente às súmulas, e ao julgar contrariamente às súmulas, você vai ter a possibilidade de um acórdão paradigma para você tentar fazer subir o recurso de revista e, quem sabe, um dia o Tribunal Superior do Trabalho enxergue que a súmula talvez não seja tão correta assim. Talvez fosse melhor você não fazer essa distinção entre remuneração e salário e fazer a integração com base em tudo, na minha cabeça, com sustentação no princípio de que o trabalhador já se habituou em receber os seus haveres majorados. Então, quando ele entrar em férias, se eu fizer a integração só sobre as parcelas salariais e não sobre as parcelas remuneratórias, ele vai ter perda. Não sei se eu estou sendo clara. Se eu ganho R$ 1.700, 1.000 de salário, 700 de remuneração, de gorjeta, quando eu chegar nas férias, talvez esses valores não fiquem em 1.700 se eu não computar a integração dos R$ 700 nas horas extras, nos descansos semanais remunerados, etc. Então, adicional noturno. Então, por fim, aí depende do julgador. O que cabe ao advogado? Na hora de postular, o Poder Judiciário é inerte. O juiz só atua mediante provocação. Então, o advogado, na hora de postular, tem que, na causa de pedir, explicar do princípio de que você não pode ter uma redução. E aí está tudo dentro da nossa matéria, né? O princípio da irredutibilidade salarial, que muitas vezes você vai ler na CLT, a CLT não faz distinção entre remuneração e salário. Muita gente boa na doutrina não faz distinção entre remuneração e salário. E, portanto, essa distinção da súmula 354 não se justificaria. Na prática, não se justificaria. Não sei se vocês podem discordar, até mesmo o advogado de reclamada vai ficar muito bravo comigo. Cadê o Sintoresp? Pessoal do sindicato dos restaurantes e tal, até já achei um. E não é? Vai ficar muito brava comigo. Mas, assim,
Eu acho que, quando eu tenho que sopesar os princípios, o princípio da irredutibilidade salarial para o trabalhador é aquele que tem que prevalecer sobre todos os outros. Então, não se justifica que a pessoa, durante os 5 anos que trabalhou na empresa, tenha uma remuneração de R$ 1.700 e, na hora de receber o aviso prévio não tem, né, a integração da remuneração da gorjeta. Na hora de receber o aviso prévio, vai ter uma redução na sua remuneração. Dá para entender meu ponto de vista? Vocês podem discordar, à vontade, até o pessoal que está de fora, né, que eu estou conversando com o pessoal daqui, mas o pessoal que está de fora também pode mandar e-mails, né, me xingando, mas é o meu ponto de vista. E vocês têm como defender os dois lados. Do lado reclamante, o ponto de vista que eu tenho a defender é esse, o princípio da irredutibilidade salarial. É um princípio constitucional. Se você estiver do lado da reclamada, você tem o TST a seu favor, com a súmula 354. E aí também está tudo certo. E vai depender de quem for julgar, fazer a análise e ver se você vai ter razão ou se você não vai ter razão no seu pleito. Além dessa distinção de remuneração e salário, logo em seguida, tem lá que além, né, compreende-se, integra um salário, não só... Ai, esqueci do Carlos. Pode. Integra um salário, não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Tudo com habitualidade. Se não houver habitualidade, não há que se falar em salário. A primeira pergunta que faço. A lei não teria palavras inúteis. Teoricamente, não tem palavras inúteis. E aqui diz, integra um salário, não só a importância fixa, como também comissões e percentagens. Há uma distinção, segundo a CLT, entre comissões e percentagens. Então, a comissão seria um valor pré-fixado, não fixo, mas um valor pré-fixado para determinada venda. A cada garrafa de água que eu vier a vender, R$1 vai para o empregado. A cada par de botas que o trabalhador vender, R$2 fica com o empregado. No final, ele vai ter uma remuneração variável, porque no final depende da quantidade de botas vendidas, da quantidade de garrafas de água vendidas, para saber quanto que ele vai receber no final do mês. A percentagem é o índice. Ele vai ganhar 5% sobre aquilo que ele vende. Não sei se dá para compreender. Na vida real, ninguém faz essa distinção. Se você pegar a CTPS do trabalhador, ele ganha salário fixo mais 5% de comissão. Não é? A utilidade prática disso, eu acho que só para, pelo menos a meu ver, perceber se o advogado é técnico ou não técnico. Quando ele coloca que o trabalhador recebe R$10 de comissão, não, olha, ele sabe a diferença. Ou que ele recebe 2% de percentagem, ele sabe distinguir uma coisa da outra. Fora isso, se chamar um pelo outro, pelo princípio da fungibilidade, eu entendo e eu julgo como se nada estivesse acontecendo. Doutrinariamente também, a gente vê aqui que eles falam que integram salário, não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações, prêmios. Então, qual seria a diferença entre gratificação e prêmio? Também segundo a doutrina. A gratificação seria o evento ou circunstância tido como relevante pelo empregador. No passado, na década de 60, era habitual o empregador entender que o Natal era um momento relevante e eles gratificavam os trabalhadores com um salário a mais. Com o passar do tempo, aquilo que era uma benesse do empregador, exclusiva do empregador, essa benesse passou a integrar a legislação. Então, surgiu aí o 13º salário. Só um parênteses aqui, peguei outro dia embargos de declaração, porque a pessoa pediu várias verbas e pediu o 13º salário. E aí eu julguei falando da gratificação natalina. Aí vieram os embargos de declaração. A juíza julgou, a sentença contraditória, absurda essa sentença contraditória, porque a juíza julgou
uma tal de gratificação, acreditem, não é mentira, uma tal gratificação natalina que eu não pedi e foi omissa com relação ao 13º que eu postulei. Não, assim, e assim, pra gente é coisa corriqueira, né? Vocês, dia a dia. Mas foi só para que eu lembrei quando falei da gratificação. Então, a gratificação depende da benesse do empregador. Enquanto o prêmio depende não só da benesse do empregador, mas também de algum fator ligado individualmente ao trabalhador. Quando eu dava aula numa determinada escola, eu ganhava prêmio assiduidade. Se eu não faltasse, se eu não saísse mais cedo e se eu não atrasasse. Então, é uma benesse, porque a lei não prevê que a empresa deva pagar prêmio assiduidade para ninguém. Mas, se eu fizesse a minha parte individualmente, se eu não faltasse, se eu não atrasasse, se eu não saísse mais cedo, eu ganharia 5% a mais no meu salário no final do mês. Então, é uma benesse a partir do momento que foi o empregador que instituiu esse prêmio. Depende de mim preencher os requisitos para conquistar esse prêmio. Só que, uma vez instituído esse prêmio com habitualidade, ele não pode ser retirado. Eu não sei se vocês lembram do princípio da condição mais benéfica. É o princípio da condição mais benéfica. Uma vez, atualmente, isso seria, entre aspas, como se fosse um direito adquirido daquele determinado trabalhador. Então, não pode ser retirado assim. Na escola que eu trabalhava, não vou dizer o nome, eles retiraram. Eu já estava lá há um tempão, fiquei uns 6 anos lá. Eu já estava há uns 5 anos, eles retiraram o prêmio. E assim, se eu não preencho os requisitos para adquirir o prêmio, isso é uma coisa. A empresa está fazendo tudo correto, eu é que não fiz minha parte. Agora, o que a empresa não pode fazer é, depois que eu recebo aquilo, depois que eu venho preenchendo esses requisitos com habitualidade, ele não vai poder, com relação a mim, não vai poder retirar o prêmio assiduidade. Eu tenho que ter a oportunidade de preencher os requisitos e vir a recebê-lo. Agora, para aqueles trabalhadores que chegaram novos na empresa, esses eu posso retirar. Então, não sei se vocês lembram, eu trabalhei no Banco do Estado de São Paulo aqui, concursada, tudo. E nós tínhamos uma série de vantagens que eram próprias do banco. Eram prêmios. Outras vezes eram gratificações que o banco dava. Eram benesses que o banco dava. Às vezes, benesse que não exigia nenhuma contrapartida minha. Às vezes davam 14º salário. Outras vezes, benesse que dependia de mim. Né? Chegar direitinho, trabalhar direitinho, dependia de mim. Produtividade, isso dependia de mim. Com relação a nós que estávamos há muitos anos já no Banco do Estado de São Paulo, mesmo com a incorporação do Santander, essas benesses não podem ser retiradas. E qual a solução? Contratar os novos. Os trabalhadores novos que viessem a ser contratados sob esse regulamento novo, eles podem vir numa condição diferente. A minha tem que ser preservada, porque eu, entre aspas, tenho direito adquirido àquilo que eu vinha habitualmente recebendo. Sempre a questão da habitualidade. Os novos, tudo certo. E aí, não sei se vocês falar com o pessoal daqui, mas o pessoal dos outros lugares também deve lembrar, a pressão que os trabalhadores mais antigos começaram a sofrer para pedirem demissão. Porque os mais antigos, não velhos, né? Não sou tão velha assim, mas os mais antigos saindo, abre espaço para os novos que vão ter uma outra condição de trabalho, que já não tem esse direito adquirido a essa habitualidade que já vinha sendo paga. Tudo certo? Não sei se eu estou sendo clara. Abono. Abono também, na maior parte das vezes, tem caráter de antecipação salarial. Então, normalmente é uma antecipação do dissídio. Ou seja, tem na característica de salário. É verba salarial. Lembro-me de uma vez que não teve característica salarial, mas a lei que criou esse abono já disse no seu bojo que não teria caráter salarial. Eu era bancária ainda, na época daqueles planos
Os menininhos aqui são muito novos para lembrar dos planos. Eles não vão lembrar. Mas era uma inflação galopante, tinha um overnight. Overnight não é nenhuma droga. Era uma aplicação financeira que se fazia no meio da noite, porque a inflação comia nosso salário da noite para o dia, do dia para a noite. Tinha ágil, tinha umas coisas assim que quem tem 25 anos de idade não sabe do que eu estou falando. Mas, assim, nessa época, o próprio governo deu um abono, será 3 milhões de qualquer coisa, porque todo mundo era milionário, né? O salário mínimo era de milhões, 3 milhões de qualquer coisa, sem integração no salário. Era uma parcela só para a pessoa sobreviver aquele mês, e não haveria mais integração. Tá? Então, assim, via de regra, o abono, por ser uma antecipação do dissídio, o abono tem característica de salário. Excepcionalmente, não vai ter, mas quando não tiver, a própria lei que criar esse abono já vai estipular que não terá característica de salário. Outra coisa interessante aqui da lei é que, ao mesmo tempo que ela fala da diária para viagem é salário, se você ler o parágrafo 2º, ela vai falar que, aí o Carlos lê para mim, enquanto eu bebo água, não se incluem. Parágrafo 2º, não se inclui nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. Então parece meio contraditório quando ele fala: integram salários não só a importância fixa ajustada, como também diárias para viagens. Isso está no parágrafo 1º. Aí você lê o parágrafo 2º, não se incluem diárias para viagens que não excedam de 50% do salário percebido. Na vida real, esquece tudo isso. Na vida real, será salário toda vez que o empregador não tiver o recibo de que aquilo foi um gasto que o trabalhador teve para o exercício da atividade laborativa. Por exemplo, se o trabalhador, um motorista, ele recebe a título de diária para viagem R$1.000 fixos todo mês, para mim pouco importa se mais de 50% ou menos de 50% do salário é salário, porque não corresponde a nenhum tipo de despesa realizada pelo trabalhador para o exercício da atividade laborativa. Se não corresponde à despesa, eu não posso falar que essa verba seja verba indenizatória. É verba salarial. Vai ser verba indenizatória toda vez que eu for colocar a gasolina no carro, pegar a nota fiscal do posto de gasolina, entregar para o empregador e o empregador me trouxer de volta o dinheiro para me ressarcir daquele gasto que eu antecipei para o exercício da atividade laborativa. Um cuidado, então, que a empresa tem que ter é que toda vez que ela conceder diária para viagem, ela vai ter que pedir recibo do trabalhador daquilo que ele gastou. Então, eu trabalhei numa empresa... eu fico falando dos meus trabalhos, eu sempre trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas vão somando e chegam à conclusão que eu tenho 80 anos de idade. Mas, assim, é que dobra, né? Porque eu trabalhava desde os 15 anos de trabalho e sempre foram em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu trabalhava numa empresa como advogada, que toda vez que tinha audiência, eu passava lá no caixa rápido e fazia o pedido de dinheiro, R$100. Para eu pôr gasolina, para eu tirar xerox para fazer a defesa, para os gastos, para o processo. Só que se eu fosse tirar xerox fora da empresa, eu pegava a nota fiscal. Se eu fosse pôr gasolina no carro, eu pegava a nota fiscal. No final, eu entregava as notinhas fiscais. Se tivesse troco, eu devolvia o dinheiro que me foi adiantado para a empresa. Se eu tivesse gasto mais, a empresa me ressarciria daquele valor pago. Então, quando eu tenho nota fiscal, corresponde à despesa feita. Se eu tive um gasto para trabalhar e a empresa está me reembolsando deste gasto, essa diária não tem natureza jurídica de salário, é ressarcimento. Se, ao contrário, me derem valores fixos, aí vou ter um exemplo da magistratura. Titular não ganha diária. Mas juiz substituto, e agora tem uma discussão, porque se você sai da sede ou não sai da sede, mas antes era assim, quando eu era substituta. Se você trabalhava fora da sede e o local que você estivesse trabalhando não fosse o local da sua residência, porque eu sempre morei em São Bernardo do Campo.
Se eu fosse trabalhar em São Bernardo do Campo, é claro, não ganho diária, porque eu estou trabalhando na cidade onde moro. Se eu fosse trabalhar na sede, a minha obrigação era morar na sede. Então, eu não ganho diária. Mas se eu fosse mandasse trabalhar em Santos, eu deveria ganhar diária para viagem. Só que eles verificavam quantos dias eu ia para Santos. E me pagavam um valor fixo, sem nenhuma correspondência a gastos efetivamente feitos. Se fosse a iniciativa privada, isso habitualmente seria considerado verba salarial, porque o empregador não teria a contrapartida da despesa que eu tenha efetuado para ser considerado verba indenizatória. Tudo certo? Posso ir adiante? Também tem uma distinção entre diária para viagem e ajuda de custo. Eu, enquanto estava falando de que trabalhava naquela empresa, eu disse, às vezes eu tinha gasto com xerox, às vezes eu tinha gasto com gasolina. Então, assim, o gasto com xerox é ajuda de custo. Agora, se me mandassem, nunca me mandaram, trabalhar na Alemanha, eu teria gasto com hotel, eu teria gasto com, sei lá, táxi, comida, aí seria considerado diária para viagem. De qualquer maneira, o tratamento jurídico é o mesmo. Se for correspondente a uma despesa que eu efetivamente tive para trabalhar, é ressarcimento de despesa, é indenização. Se não é, se eu não tenho uma contrapartida com o gasto, é salarial. Falando disso, a gente lembra também da questão dos adicionais. Não sei se vocês, né? Adicional de hora extra, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. O que é adicional? É o valor que eu recebo por trabalhar numa condição mais gravosa. Então, o adicional é salário tipo condição. Trouxe o Godinho aqui, do Godinho pode fazer propaganda, né? Maurício Godinho, curso de Direito do Trabalho, do ministro Maurício Godinho. Ele é extremamente didático. Então, ele fala que, via de regra, salário é aquilo que eu falei para vocês. Uma vez pago, é direito com uma habitualidade, é direito adquirido meu, ninguém pode tirar. Salvo quando se trata de adicionais. Porque adicional é salário tipo condição. Uma vez cessada a condição gravosa, cessa o pagamento do adicional. Porque ninguém deseja, o legislador não deseja, que você trabalhe em condição gravosa. Então, o normal é você trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais. Se você trabalha além disso, você trabalha numa condição gravosa. Consequentemente, você ganha adicional de hora extra. Se você trabalha, o normal é trabalhar num local saudável. Se você trabalha com benzeno, com nego de fumo, com aerodispersóides, você trabalha numa condição mais gravosa. Consequentemente, você ganha adicional de insalubridade. O bom é você trabalhar em um local que você não vai correr risco de morrer. Se você trabalha com eletricidade sem equipamentos de proteção, se você lida com... agora, né, depende dentro da portaria, agora está vigendo a portaria que diz que radiação ionizante é periculosa. Se você trabalha com radiação ionizante, se você trabalha com inflamáveis, dependendo da quantidade, e explosivos também, depende de uma quantidade estabelecida nas normas regulamentadoras, você trabalha em condição periculosa. Consequentemente, você trabalha em condição gravosa. Você recebe adicional de periculosidade. O ideal é que você não trabalhe nessa condição. Portanto, cessada a condição, cessa o pagamento do respectivo adicional. E só lembrando, né, que o simples fato de portar arma de fogo não significa trabalhar em condições de periculosidade, porque não preenche o requisito da norma regulamentadora que fala da quantidade de explosivos que você tem que lidar ou que você tem que estar próximo para que seja considerada condição periculosa. Só são 4 as condições periculosas: a radiação ionizante, inflamáveis, explosivos e eletricidade. Cessada essa condição, você para de receber o respectivo adicional. Então, lá em São Bernardo, você tem uma situação bem diferente. Então, existem ações revisionais, onde uma determinada empresa da região, ela vem pagando com a habitualidade o adicional de periculosidade para o trabalhador. Quando o trabalhador é transferido de setor,
e às vezes eles fazem isso de propósito mesmo, para não pagar, eles transferem o trabalhador de setor. Quando o trabalhador é transferido de setor, eles entram com ação revisional, para que o Poder Judiciário verifique se houve alteração da condição gravosa. Alterada a condição gravosa, cessa, a partir de determinado mês, cessa o pagamento do respectivo adicional. Ainda com relação ao adicional de periculosidade, a radiação ionizante já disse que vem por meio da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Inflamáveis e explosivos estão na CLT. Eletricidade vem numa lei. Durante muito tempo, a lei falava de você trabalhar em sistema elétrico de potência. Então, durante muito tempo, dizia-se que só tinha direito adicional de periculosidade aquele eletricista que trabalhasse nas empresas fornecedoras de energia elétrica. Então, quando eu trabalho numa empresa que tem um super, hiper, mega gerador de energia elétrica, Volkswagen, por exemplo, e vou lá trabalhar nas cabines primárias, secundárias, entro lá, não receberia porque é um mero consumidor. Esse entendimento está superado há muito tempo, há muitos anos, que para a gente basta que a pessoa corra risco de morrer. Então a morte não avisa, não manda recado, e a morte não distingue se você está na empresa fornecedora de energia elétrica ou na empresa consumidora de energia elétrica. Basta que você lide com esse tipo de material, de energia, para você poder receber o respectivo adicional. E é claro, de novo, cessada a condição, cessa o pagamento. Por que eu falei da CLT, da norma e da lei que fala do eletricitário? Porque se você for pegar a CLT, ela vai dizer que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário base do trabalhador, sem nenhum tipo de penduricalho, entre aspas, sem contar os adicionais, sem contar as gratificações, sem contar prêmios, sem contar bônus, sem contar nada. Quando você pega a lei que fala da eletricidade, você tem o número aí? 7.300. Eu não quis chutar aqui. Quando você fala, deve ter, da lei da eletricidade, lá fala que é sobre a remuneração. Então vai ser sobre tudo. Aí uma pegadinha do concurso da magistratura lá, se sobre participação dos lucros e resultados haveria o cálculo. Não, porque participação dos lucros e resultados não tem característica salarial, segundo a Constituição Federal. Parênteses com relação a isso, e por que na participação dos lucros e resultados não tem característica salarial? Para incentivar o empregador a dividir seus lucros e resultados com os trabalhadores. Até porque esse artigo da Constituição Federal, que fala da participação dos lucros e resultados, faculta as empresas fazer esse pagamento. Ela paga ou não se ela quiser. A lei que trata da participação dos lucros e resultados, ela diz que participação dos lucros e resultados serão pagas conforme acordo ou convenção coletiva. Então, os sindicatos acabam negociando. Muito mais fácil você negociar uma parcela que vai ser paga uma única vez, do que você negociar algo que vai ser pago com integração em todas as demais verbas trabalhistas. O número da lei? Lei 7369 de 85. 7369 de 85. Vou fechar esse parênteses, onde eu falei da participação dos lucros e resultados, e vou voltar para falar dos adicionais. Com relação ao adicional de insalubridade, então, de periculosidade, você perde a vida num único golpe. Então, um problema que você tenha quando está sendo eletricista de manutenção, um problema com a eletricidade que você tenha, você pode morrer num único golpe. A insalubridade é mais legal, porque você vai morrendo aos poucos. A única coisa que difere... Por isso que a radiação ionizante, ora é enquadrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego como insalubridade, ora como periculosidade. Às vezes eles entendem que na radiação ionizante você vai morrendo aos poucos. Às vezes eles entendem que um único golpe você pode morrer. Por enquanto, está enquadrado como periculosidade. Mas se você pensar assim, você consegue acertar a maior parte das vezes. Na insalubridade, você vende a sua saúde aos poucos. E durante algum tempo ficou aquela discussão se você vende por 10,
20% ou 40% do salário mínimo. Se você vende isso sobre 10%, 20% ou 40% da remuneração, que é o que está na Constituição Federal, se é sobre o salário base, enfim. O Supremo Tribunal Federal veio para complicar ainda mais quem atua, está todo mundo assim falando, porque quem atua no dia a dia viu a bagunça que ficou quando o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante, dizendo que a gente não podia usar mais o salário mínimo como indexador. Consequentemente, não podíamos usar mais o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Eu tinha a minha solução. Você está com a Constituição fácil aí? Tô. Eu ia pela Constituição Federal, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, uma remuneração superior, alguma coisa assim, toda vez que você trabalha em condição gravosa. Ele vai ler o texto integralmente, mas fala sobre a remuneração. Então, eu tenho uma lei dizendo qual que é a base de cálculo do adicional de insalubridade. A remuneração, olha, que é uma lei mais forte do que a Constituição. Eu não precisava ir entre a Constituição, que fala que a base de cálculo é a remuneração, e a CLT, que fala que a base de cálculo é o salário mínimo. Eu tenho que fazer aquilo que é mais no confronto das duas normas. Eu tenho que ver qual a norma mais favorável. Eu aplicaria a Constituição Federal. O TST veio e editou a súmula dizendo que, quando não tivesse salário convencional, estabelecido na convenção coletiva, aquele salário, o piso da categoria, e quando não tivesse salário profissional, médico, por exemplo, tem salário mínimo profissional, eu poderia usar como base de cálculo o salário base do trabalhador. Então, eu calcularia o adicional de insalubridade sobre o salário base do trabalhador. O Supremo Tribunal Federal disse que não podia ser salário mínimo. O TST veio e resolveu a questão. Quando for salário piso da categoria, vai ser sobre o piso da categoria. Quando tiver salário profissional, é sobre o salário profissional. Quando não tiver nada disso, salário base. Resolveu. Quase. Aí entraram com uma reclamação contra o TST, junto ao Supremo Tribunal Federal, denunciando que o TST não estava cumprindo a súmula vinculante. E a decisão do TST foi no sentido de que voltou tudo como era antes. Então, assim, é uma volta para dizer que continua sendo 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi cancelada essa parte da súmula que falava do salário base, então não posso mais usar salário base. Eu não quis afrontar o TST, o Supremo Tribunal Federal. Eu não sou corajosa a esse ponto. Mas tem tudo para ser sobre a remuneração. Você achou a Constituição Federal? Assim, o artigo 7º, inciso 23? Isso. Artigo 7º, inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Adicional de? Remuneração. Então, isso não sou eu que digo. É o Jorge Souto Maior. Então, não é ideia minha. Não. Está na Constituição. Não. Está na Constituição. Não é? Não, aliás, eu elogio muito o Jorge porque tudo que ele diz é consistente. Está escrito. Eu já vi tantos argumentos, mas esse... E esse não é meu. Que raiva. Eu gostaria que fosse meu, mas não é do Jorge. E é consistente. E ele é corajoso. Eu acho que ele aplica. Eu nunca vi, mas ele é corajoso. Eu não sou corajosa. Mas dá para ser corajoso. Não é? Daria para pensar nisso. Não estou afrontando nem o Supremo Tribunal Federal, nem ninguém. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que não pode o TST criar uma base de cálculo quando a lei não a estipula. Eu não estou criando uma base de cálculo da minha cabeça. Eu estou usando uma base de cálculo que existe na Constituição Federal, adicional de remuneração. Mas aí fica ao gosto de vocês, lembrando, tem que ter pedido, tem que ter causa de pedir, uma causa de pedido explicando tudo isso, um pedido para que eu possa ser corajosa e, olha, você tem razão, na minha sentença eu vou sentenciar dessa maneira. Tá? Mas, assim, era uma observação. E, continuando, até porque daqui a pouco o Carlos vai pegar no meu pé por causa do horário. Um assunto também que é
complicado com relação ao salário? Complicado não. Eu acho que a lei, às vezes, tenta proteger e proteção demais desprotege. É o salário-utilidade. Então, eu falo como empregadora. Não tem jeito, eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar, e agora, enquanto eu estou trabalhando, aqui é um prazer, aqui não é obrigação. Mas, enquanto eu estou trabalhando, alguém cuida dos meus filhos. E, durante muito tempo, eu não paguei escola para a menina que me ajudava, porque isso ia repercutir em tudo na vida salarial dela, nas férias, no 13º, não que ela não merecesse que isso repercutisse, mas porque eu não ganho o suficiente para repassar isso para ela. Então, assim, achava que ela era super capaz, tal, mas eu não pagava escola. Até que o artigo 458 se alterou. Tudo que for pago com habitualidade, seja em dinheiro, seja em benefícios, mas o meu tá, né? Então tá. Seja em dinheiro, seja em benefícios, tudo que eu conceder com habitualidade vira salário, se eu for empregador. Se eu for terceiro, e se isso for em decorrência da relação de emprego, vira remuneração. Se eu pagasse a escola da moça, matrícula, etc., são pelo menos 5 anos. Uma delas fez, depois que a lei mudou, uma delas fez pedagogia, a outra fez direito. A outra é colega nossa. Então, assim, mas imagine pagando 5 anos de faculdade. Então, ela fazia uma faculdade super legal lá em São Bernardo, só que era cara. Não vou falar... Eu quase falei, mas é uma faculdade boa. E aí, como que eu vou fazer se isso repercutir, se esse valor alto repercutir em férias? Eu vou me onerar a ponto de não valer a pena sair para trabalhar. Melhor ficar em casa e eu mesma cuidar das coisas, das questões domésticas. Então, de tanto proteger, o legislador acabou impedindo os empregadores de concederem determinadas benesses. Eu acho que o legislador acabou percebendo isso e fez alteração no artigo 458 para dizer que, verdade, todos os bens habitualmente pagos, bens e dinheiro habitualmente pagos ao empregado em decorrência da relação de emprego, é salário. Mas algumas coisas, mesmo pagas habitualmente, não vão se considerar salário. Por que não vão se considerar salário? Porque o legislador não quer. O legislador não quer que a educação habitualmente paga pelo empregador ao seu trabalhador, ainda que em estabelecimento próprio, ainda que eu seja dona da escola, não vai ser considerado verba salarial. Só porque o legislador não quer. Se eu não tivesse a vedação legal, seria salário. Então, a menina que ganha R$2.000 por mês, se o empregador pagasse R$1.500 a título de escola, a mensalidade da escola de R$1.500, o salário dela não é de R$2.000. O salário dela seria, se não tivesse a lei, de R$3.500. O legislador veio e falou, olha, você, empregador, pode pagar a escola, tranquilo, que você não vai ser onerado por conta dessa benesse. O transporte, e aí eu lembro do meu pai. Quando eu era criança, meu pai trabalhava na Mercedes-Benz, ele levantava lá às 5 da manhã, ele trabalhava das 6 às 2, ele fazia os 3 horários, né? Mas eu lembro da época que ele fazia das 6 às 2. Ele levantava às 5 da manhã para tomar o ônibus gratuitamente fornecido pela Mercedes-Benz do Brasil. Então, veja, havia habitualidade, o empregador fornecia o transporte, meu pai economizava o valor do transporte. Será que isso não seria um salário no final do mês para ele? Seria se o legislador não tivesse dito que o transporte, qualquer que seja o meio, fornecido pelo empregador, não vai ser considerado como salário in natura. Então, eu tenho, considera-se, onde está? Além do pagamento em dinheiro, compreende-se salário para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato de trabalho ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Claro que bebida alcoólica, droga nociva
ainda que seja uma benesse, uma utilidade, para alguns seja útil, não é salário-utilidade, porque o legislador não pode incentivar os vícios. Mas ele faz a exceção. Os valores atribuídos não. Para os efeitos, é o parágrafo 2º, para efeitos previstos nesse artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviços. Isso é ferramenta de trabalho, não é um plus para o trabalhador no final. O avental, o guarda-pó, né, do professor, não é um plus no final do mês. A roupa, eu não sei se é verdade, mas disseram que a roupa da Fátima Bernardes é do acervo da Rede Globo. Ela vai com a roupa normal, de uso dela, se veste no camarim com o acervo da Rede Globo, faz o Jornal Nacional, deixa a roupa, vai embora. É salário? Não. É ferramenta de trabalho. Então, não se integra na remuneração. E aí as outras exceções. Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não de transporte público. Porque aqui não se trata da questão das horas in itinere, você que falou de jornada, né? Então aqui não se trata daquela questão que o Carlos falou das horas in itinere. Trata aqui de saber se a economia que o trabalhador está fazendo com o transporte é ou não um plus no final do mês. Seria se o legislador não tivesse excepcionado explicitamente no artigo 458. Os seguro-saúde, assistência odontológica, previdência privada, que o empregador, porventura, queira conceder ao empregado, ele não pode querer beneficiar o empregado e ser mais onerado ainda por isso. E aí vem assistência médica, hospitalar, odontológica, prestações prestadas diretamente ou mediante seguro-saúde. Também não é considerado salário. Seguros de vida e de acidentes pessoais, previdência privada. Então, assim, eu tenho essas exceções legais justamente para que o remédio não mate o paciente. Então, assim, aquela dose de proteção cavalar acabando engessando o empregador, que, para manter suas obrigações contratuais, acaba evitando de conceder qualquer coisa além daquilo que a lei já determina. Fora essas exceções, você tem aquilo que é dever legal. Por exemplo, vale transporte. Tem a lei. Isso é dever legal conceder. Sem contar que o trabalhador paga 6%. Ele também contribui do salário dele a título de vale transporte. O vale transporte concedido não é salário in natura, porque é um dever legal. As empresas que fazem parte do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, a partir do momento que elas se associam ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, passou a ser um dever legal para a empresa. Então, a alimentação fornecida aos moldes do Programa de Alimentação ao Trabalhador não é. Então, assim, parece contraditório, porque aqui em cima fala, é salário, a alimentação, o vestuário, né, a habitação. E, ao mesmo tempo, quando eu falo, se a empresa faz parte do Programa de Alimentação ao Trabalhador, o legislador, para incentivar as empresas a concederem essa alimentação, em contrapartida, deu algumas isenções. Uma delas é dizendo que, se você faz parte desse programa, essa alimentação fornecida não integra nem salário, nem remuneração para nenhum efeito legal. Muitas convenções coletivas, elas dizem que aquela alimentação fornecida não integra. Aí vai ter um problema sério, porque você vai ter que ver a norma mais favorável. A CLT dizendo que a alimentação integra e a norma coletiva dizendo que não vai integrar. E aí você vai ter julgamento para todos os gostos. Alguns juízes não validam a convenção coletiva, porque ela é menos benéfica que a lei. Outros dizendo que, Godinho fala da adequação, princípio da adequação setorial, quando se trata de direito coletivo. Ele diz, quando uma empresa vem e faz um acordo coletivo, o sindicato olhou
qual aquela condição específica da empresa. Se é uma Volkswagen ou se foi um empreendedor que pegou o fundo de garantia que recebeu da empresa onde ele saiu, montou uma oficina no fundo do quintal e essa oficina participa da categoria dos metalúrgicos também. Então, o sindicato, quando faz um acordo com essa empresa pequena, talvez, vendo aquela realidade, quis isentá-la porque sabe que não tem como onerá-la mais. E aí é a realidade dos fatos. Já a Volkswagen, uma empresa grande que pode ser onerada, vai depender de cada juiz. Cada cabeça, uma sentença. Alguns vão aplicar esse critério da adequação setorial, outros vão aplicar o critério genérico que a gente aprende desde criancinha, de que eu tenho que olhar no conjunto a norma que for mais favorável, no seu conjunto e por matéria. Mais aqui, com relação a salário in natura. A doutrina estabelece alguns critérios para você saber se o salário, se aquela utilidade que você está fornecendo é ou não salário in natura. Então, vocês devem lembrar daquela questão do para o trabalho ou pelo trabalho. Então, você tem que ver qual a causa do pagamento. Se o empregador está fazendo aquele pagamento porque gosta de você, quer te agradar e quer que aquilo se constitua num plus no final, você vai ter, aquele benefício é pelo trabalho realizado. Consequentemente, é salário. Se você está recebendo aquela benesse para conseguir efetuar o trabalho, aí não é salário, aí é ferramenta de trabalho. E, por exemplo, a questão da casa. Eu moro numa chácara, então eu tenho uma casa, além da minha casa, parece aquela coisa de novela, né? Casa grande de senzala. Mas assim, eu tenho minha casa, mas é verdade, eu tenho minha casa. E perto da minha casa tem a casa do caseiro. E ninguém mora lá. O caseiro, ele mora perto da minha casa, então ele vai e volta todos os dias. Mas vamos supor que eu precisasse de alguém morando lá para tomar conta, para tomar conta do terreno, de tudo, né, da chácara. Ele vai estar usando a casa, utilizando a luz, o gás, a água, tudo gratuitamente, né? O fato de ser gratuito, o fato dele usar, isso vai corresponder um plus no final? Isso vai ter natureza salarial? Eu tenho que olhar aquele critério. Qual foi a causa da utilização desse bem para o trabalho? O zelador é a mesma coisa. O zelador, ele ocupa um dos apartamentos. Qual a causa? Por que ele ocupa um dos apartamentos? Para o trabalho. Porque se furar o cano no 10º andar, ele está lá para consertar, de dia ou de noite. Estou sendo clara? Então, assim, esse critério primeiro, tem que ter, para ser salário, tem que ter habitualidade. Se eu dei de presente para a moça um vestido uma vez no aniversário dela, isso não significa que seja salário, porque não houve habitualidade. Então, tem que ver se a verba está sendo paga ou o bem está sendo concedido habitualmente. Segundo, eu tenho que ver a causa. Se foi para propiciar o exercício da atividade laborativa ou se foi como uma gratidão pelo exercício da atividade laborativa. Se for para, é ferramenta de trabalho. Se for pelo, é salário. O carro, esse também é bem comum. O carro, que muitas vezes, e isso como eu sei que a jurisprudência TST tem uma súmula tratando do assunto, mas até o caso chegar no TST, a babá tem que levar minha filha na escola. E eu tenho um carro que ela usa para fazer isso. Ela vem com o carro dela, para na minha casa, pega o meu carro, pega as crianças, leva para a escola, vai para o supermercado, faz tudo o que ela tem que fazer durante o dia, devolve o carro, pega o carro dela e vai para casa. Porque a jurisprudência, apesar do TST ter súmula, se você entrar no site, no Google, lá você vai ver como os juízes oscilam quando se trata do uso híbrido do carro.
para o trabalho e pelo trabalho. Se eu deixá-la ficar com o meu carro para ir para a praia, para passear, para levar a filha dela na escola à noite, alguns podem entender que está prevalecendo o pelo trabalho e mandar que eu integre esse carro como salário para todos os efeitos legais. O TST pacificou a questão, dizendo que é ferramenta, o uso híbrido do veículo. Você lê depois para mim. Você está sem microfone. O uso híbrido. Ai, meu Deus do céu, olha. Acho que você como coordenador, eu acho que dá um jeito nisso. Alexandre, mas assim, o uso híbrido do veículo, muitas, assim, segundo o TST, vai prevalecer como ferramenta de trabalho. Mas na dúvida eu não quero dar margem, porque vai ter uma testemunha dizendo, olha, não, eu via que ela usava o carro para ir para a praia, ela usava o carro no final de semana, né? E assim, eu tento fazer tudo direitinho para não ter riscos. Mas voltando aqui, o TST diz, 367, a súmula, utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração ao salário. A habitação, a energia elétrica, o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. No meu caso, é indispensável, porque como eu moro longe, de carro demora de 20 minutos a meia hora para chegar na escola. Então, não tem jeito, de ônibus não ia dar. O cigarro não se considera salário-utilidade, eu não sei porquê, em face da sua nocividade à saúde. Então, o cigarro, eu já vi pagamento, os alunos me falaram que lá em Minas Gerais tem uma pinga que é muito cara e que, às vezes, o empregador fornece, né, entrega, porque ela custa caro para o empregado, vende e fica legal. Eu entendo que o empregador pode até dar a pinga, mas como se fosse um presente de aniversário. Nunca vou pensar nisso como salário, nem dá para passar pela cabeça isso sendo salário, tá? Não dá para ser. Além disso, do salário in natura, tem uma outra súmula também que é importante, eu acho que é a 258, dá uma olhadinha para mim que eu anotei aqui, 258. É que eu acho assim, quanto mais pobre você é, mais complicada fica a coisa, né? Eu tô falando sério, porque se você for olhar, aquele que ganha o salário mínimo, você tem os percentuais do salário mínimo para você considerar a utilidade. Não para ser um plus, mas para tirar de você. Eu vou tentar explicar. Deixa eu ver qual o artigo, se é 81. Não, SSLT, tem 81 aqui. Tem um artigo que diz que você pode pagar 70% do salário mínimo em bens, em utilidade, e 30% em dinheiro. Então, você pega o salário mínimo, 545, né? Passou 545, foi isso? Você pega 545, pega 70% disso, dessa fortuna, você pode pagar em bens, em utilidades, e 30% em dinheiro. Eu não sei fazer conta, mas vai dar algo como R$180 em dinheiro, e o resto você paga em utilidades. Com R$180 ele vai comer, beber, né, lazer, educação, né, todo o resto. Mas quando você ganha mais que o salário mínimo, aí você vê o real valor da utilidade. Então, quando você ganha mais que o salário mínimo, você vai ver quanto que o carro importa em economia para você, e aquilo vai ser um plus, aquilo vai ser acrescido na sua remuneração, no seu salário, para efeito de férias, 13º, fundo de garantia, INSS. Então, o primeiro artigo, eu acho que é o 81, a partir do 76 fala de salário mínimo. É o artigo 82, parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região. Eu vou ler o artigo todo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula tal. Não vou ler a fórmula. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região. Agora não tem mais divisão em região.
Então, você pode pagar 70% em bens. E você tem a súmula 258, salário, utilidade e percentuais. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade. Então, quando você ganha mais que o salário mínimo, o salário in natura representa um plus, algo que vai onerar o empregador. Quando você recebe salário mínimo, o salário in natura pode importar uma dedução daquilo que você paga para o empregado. Vamos supor que eu seja assim um monstro e pague R$ 545 de salário para o caseiro e que o deixe morar na minha casa. Aí eu vou ver, né? Habitação, quanto que representa na fórmula da composição do salário mínimo. Ah, mas eu dou roupa também, vestuário, quanto que representa, tal. Aí eu somo tudo, vai dar 70%. Aí eu pego, olha, 70% eu estou pagando em bens. Em dinheiro eu vou te pagar 100 e qualquer coisa, quase R$200 com sopazinha, vai dar quase R$200 para você sobreviver durante um mês, porque eu já dou todos esses bens. Agora, ainda com relação ao salário, a questão de poder efetuar ou não descontos, porque eu acho que está tudo aí a ver com a questão do salário in natura. A lei protege o trabalhador da gana insaciável por lucro do empregador. Então, o empregador não pode sair por aí fazendo descontos no salário do trabalhador. Então, o artigo 462 da CLT veda que os descontos sejam feitos assim a bel prazer, salvo se tratar de descontos legais, descontos fixados em acordo ou convenção coletiva, então contribuição taxa negocial, né, tá no acordo ou convenção coletiva, se não houver oposição, pode ter o desconto. E descontos do INSS, imposto de renda, porque são descontos legais. Fora isso, tá me avisando que faltam 15 minutos. Fora isso, eu tenho ainda a possibilidade de o trabalhador agir com dolo. E se ele age com dolo, destrói o patrimônio do empregador, o empregador pode descontar, sem nenhuma autorização, ele pode descontar esse prejuízo dos salários do trabalhador. Quando se trata do trabalhador causa prejuízo por mera culpa, sem dolo, é preciso que haja previsão no contrato individual de trabalho. Se não houver essa previsão, não se autoriza o desconto. Então, eu fui bancária, né? Já contei. O bancário, quando assina o contrato individual de trabalho, no contrato já tem a cláusula que se a gente causar, ainda que sem culpa, algum prejuízo ao empregador, que o empregador pode descontar dos nossos salários esse prejuízo sofrido por ele. Por isso que, quando tem quebra de caixa, os caixas vão lá fazendo rifa, né? Porque sai do bolso deles essa paga. E por que o legislador pensou nisso? Porque senão o trabalhador pode pensar assim, eu sou caixa, no meu exemplo do banco, eu sou caixa do banco, a coitada está precisando de dinheiro, eu pego aqui, dou lá, estou fazendo bem, Deus vai me perdoar porque não estou fazendo mal para ninguém, o banqueiro tem dinheiro, né? O Silvio Santos lá, o Banco Pan-Americano, ele tem muito dinheiro, então não vai fazer falta. Agora, quando é no nosso próprio bolso, que a gente pensa duas vezes, eu posso até desfalcar aqui, mas no final das contas, de onde vai sair o ressarcimento? Do meu próprio bolso. Então, mesmo que seja por mera culpa, se houver previsão no contrato individual de trabalho, eu já entro sabendo que eu vou ter que fazer o ressarcimento depois. Motorista de ônibus é a mesma coisa, motorista de forma geral. Quando ele assina o contrato individual de trabalho, já tem uma cláusula dizendo que, ainda que ele cause um prejuízo sem culpa, sem intenção, sem intenção, ainda assim, ele pode vir a ressarcir o empregador do prejuízo que o empregador veio a ter. Então, o motorista que, mesmo sem querer, bate no carro do outro e a culpa pela batida foi dele. Foi sem querer, mas ele bateu atrás, tem que pagar. O empregador vai ressarcir aquele que sofreu o prejuízo imediato, só que vai cobrar do trabalhador esse prejuízo sofrido. Então, é possível que haja desconto no salário do trabalhador? Sim, dentro
dessa regra geral que a gente acabou de ver. Multa de trânsito, inclusive. E a carteira também, né? Os pontos, a pontuação na carteira. Tá? Então, assim, lembrando, para que isso possa ocorrer, eu preciso ter a previsão explícita no contrato individual de trabalho. O que talvez vocês possam me perguntar é se é possível haver um aditamento. Lembrei que no meu contrato eu não fiz. Posso aditar o contrato? Entendo que sim, pode aditar o contrato. Só que o que passou, passou. Daqui para frente, contrato aditado, você pode continuar. Vou correndo, né, porque o Carlos está falando dos meus minutinhos aqui. Equiparação salarial. Tá? Eu pulei o 461 de propósito para poder voltar para ele agora. Todo mundo está cansado de saber o que é equiparação salarial? O que eu vejo de interessante na equiparação? Quando você pensa que nos requisitos, para equiparar eu preciso, mesmo empregador, o tempo de serviço na função entre o paragonado e o paradigma não pode estar na função há mais de 2 anos, quando comparado com o paragonado. A perfeição técnica, que o empregado tem que ter igual perfeição técnica ao paradigma, igual produtividade e trabalho na mesma localidade. Primeira colocação que eu vou fazer, mesmo empregador. Isso faz com que, na terceirização, eu não consiga fazer uma equiparação salarial, porque eu nunca vou conseguir preencher o requisito mesmo empregador. Salvo se você alegar na sua petição inicial que há uma terceirização ilícita, você postular o vínculo direto com o tomador e, considerado o vínculo direto com o tomador, você, dentre os seus pedidos, formulou pedido de equiparação salarial com um trabalhador que é empregado desse tomador de serviço. Aí eu consegui preencher o requisito mesmo empregador, porque o juiz deu o vínculo com o tomador de serviços. Se você pensa na terceirização lícita, faz de conta que a Mercedes-Benz tem um porteiro que é seu empregado, da época que ainda... Mercedes-Benz não tem por hábito mandar embora trabalhadores, então o pessoal fica 10 mil anos, Volkswagen também não, o pessoal fica bastante tempo nessas empresas grandes. Então, assim, tinha uma época que a terceirização não era moda, né? Então, o porteiro foi contratado como porteiro da Mercedes-Benz e está lá até hoje. Só que aí, a terceirização virou moda, a Mercedes-Benz contratou um porteiro por uma empresa terceirizada. O porteiro da Mercedes-Benz, ele é metalúrgico, ele tem o piso da categoria, faz de conta, eu não sei quanto que está do metalúrgico, faz de conta que é R$3.000. Esse porteiro ganha R$3.000. O porteiro da terceirizada ganha 600. Dá para equiparar? Não, porque não se preenche o requisito mesmo empregador. Só que tem uma coisa que se chama, não equiparação salarial, mas equivalência salarial. Na equiparação, você precisa de identidade de função. Na equivalência, basta a mera semelhança na função. E essa ideia é a ideia da Fabiola Marx, e que ela fez na dissertação de mestrado dela há muitos anos, e que agora virou uma OJ. Não vai ter na nossa CLT aqui, porque a nossa CLT é de 2000 e... Uau! Acho que vocês não me deram isso. Ninguém vai ver. Não vai ter, porque é uma OJ do ano passado. É a OJ 383, da seção de dissídios individuais número 1. Só quem tiver aí com CLT de 2011, tem menino lá atrás. Ele nem olhou para mim, olha, desprezo. Não, lá, o menino de óculos. Você está com a CLT na mão? Ah, se tivesse. Mas assim, quem tiver com uma CLT de 2011 vai ver a OJ 383 da SDI1 do TST, que fala do serviço público. Que quando a empresa, no serviço público, quando o ente público opta por terceirizar, tem que garantir para esse trabalhador da terceirizada as mesmas vantagens que o trabalhador da tomadora de serviços. Se isso vale para o serviço público, cujo dinheiro vem da gente, mais ainda para os particulares. E qual é o fundamento legal disso? Analogia ao artigo 12, a linha A
da Lei 6.019 de 1974, que é a Lei do Trabalho Temporário. Na Lei do Trabalho Temporário, se garante equivalência entre aquele trabalhador que substitui o empregado permanente da empresa tomadora de serviços. E essa OJ fala com todas as letras. Por analogia, também na terceirização tem que se garantir para o trabalhador da empresa terceirizada o mesmo valor de salário, as mesmas vantagens do trabalhador, salário base, tá? Do trabalhador da tomadora de serviços quando fazem função semelhante. Por isso que é equivalência salarial e não equiparação salarial. Basta semelhança nas funções. E aí o texto da jurisprudência diz, inclusive, que com relação a acordo ou convenção coletiva também. Então, eu já não via vantagem nenhuma, não sei se algum, durante essa semana, se essas 2 semanas, vocês tiveram alguma coisa sobre terceirização. Um pouquinho da terceirização. Então, assim, o que eu fico pensando eu já não via vantagem nenhuma em terceirizar, vantagem financeira nenhuma. Eu só via vantagem administrativa. É mais fácil você administrar aquilo que você está vocacionado a fazer. Agora, menos vantagem ainda, porque você tem que garantir para aquele que vai trabalhar na empresa terceirizada um valor igual, uma qualidade de vida igual àquele do tomador de serviços. Eu acho para o trabalhador 10-0. É muito bom. Mas não se trata aí de equiparação salarial, mas de equivalência salarial. Então, você não precisa indicar paradigma. Basta você juntar a convenção coletiva, basta você fazer prova de quais são as condições de trabalho daquele trabalhador terceirizado, do tomador de serviços, para você poder fazer a equivalência salarial. Também se chama equivalência salarial aquilo que está no artigo 460, só que na vida real, raramente eu vi algo assim. Você não estipular salário. Na falta de estipulação de salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, então você não precisa provar identidade, basta a semelhança, ou do que for habitualmente pago por serviço semelhante. Também, pelo 460, você não precisa indicar paradigma. Basta fazer a prova da semelhança da função para pagar o salário parecido. Com relação à equiparação salarial, você tem que provar identidade de função. Aí a função tem que ser idêntica, não pode ser parecida. Tem que fazer exatamente a mesma coisa. Se tiver uma diferença, eu já não consigo equiparar. Dificuldade que eu tenho, trabalhador intelectual. Como comparar pessoas quando produtividade de trabalho intelectual. O TST diz que não é impossível, diz que dá. O Amaury Mascaro Nascimento disse que às vezes por perito. Então ele dava, por exemplo, o trabalho de 2 atrizes, Fernanda Montenegro e Juliana Paz. Quem merece ganhar mais? Não sei, eu preciso chamar um diretor de cinema e de teatro para que ele possa averiguar para mim a produtividade e a perfeição técnica. Então, dou um texto idêntico. Entre advogados também teve essa situação. Sim, entre advogados, professores. Como que eu vou comparar um professor de geografia com um professor de matemática? E como que eu vou ver a produtividade? Quem aprova mais? Quem dá 10 para todo mundo? Quem dá... Aí a minha avaliação vai lá para baixo. Mas assim, quem dá 10 para todo mundo? Quem reprova mais? Como avaliar isso? Eu prefiro chamar um perito e eu dou meu parecer com base na perícia técnica efetuada. Nunca precisei. Eu estou em São Bernardo também. Em São Bernardo, a maior parte dos trabalhadores que pede equiparação é trabalhador, é operário, é trabalhador de fábrica. 461, né? Faltam 15 minutos para o intervalo. Tá, olha como sou discreto. Mas assim, são questões que no dia a dia a gente coloca que são difíceis. Então, você quando vai pedir equiparação no trabalho intelectual, muitas vezes você vai ter que se deparar com a questão da perícia e requerer a produção da perícia quando perceber a dificuldade do juiz diante da prova oral apresentada. Mesmo a localidade. Então, para conseguir equiparar, eu preciso que estejam na mesma localidade.
Agora, o que é a mesma localidade? A súmula 6 tenta resolver isso. Súmula 6? Súmula 6 ela já tem inciso que estar 10. aqui. Inciso 10. Tenta resolver isso, dizendo que mesma localidade nem sempre é mesmo município, mas pode ser mesma região. O duro é saber o que é a mesma região, porque eu não sei, por exemplo, eu estava em Mauá na terça-feira, e eu dizia, eu não sei dizer se Mauá faz parte da mesma região que São Paulo, capital. Região metropolitana. Mas não funciona, né? Eles cortaram. Ai, coisa de louco. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Ela disse que não é. Quem vai ter que fazer a prova? Quem pede? O interessado. Quem pede? Porque eu sou o destinatário da prova. Eu não sei se Mauá e São Paulo estão na mesma região metropolitana. Quem vai ter que provar? A região metropolitana é definida pela lei. E eu vou repetir o que ele falou. A região metropolitana é definida em lei. E qual lei? Então, o artigo acho que 25 da Constituição fala, a lei vai definir qual é a região metropolitana. Então, mas aí eu tenho que atrás da lei. Então, mas aí vai depender de cada estado, de cada município, procurar a lei. Procurar a lei. Aí vai no 327 do Código de Processo Civil, quem tem aí? Aí não. Que o juiz é obrigado a conhecer a lei federal. É lei estadual que vai definir região metropolitana. Ou se for lei municipal, eu não sou obrigada a conhecer. Então, por que está aqui na súmula o comprovadamente? Porque eu não vou atrás de saber se Mauá e São Paulo pertencem ou não à mesma região metropolitana. Não é porque é perto que é região. Agora ele ligou, não é porque é perto que é região metropolitana. Depende de uma série de coisas na minha cabeça. Eu acho que depende do tipo de atividade econômica que desempenham. Então, São Bernardo de Adema desempenham atividades, são municípios próximos que desempenham atividades econômicas muito semelhantes. Então, intuitivamente entendo que fazem parte de uma mesma região metropolitana. Mas estou falando intuitivamente. Para eu saber se faz parte mesmo, você que está postulando é que vai ter que comprovar para mim. Se forem municípios distintos e você não fizer essa comprovação, para mim, são municípios distintos, eu não vou dar equiparação salarial. Não sei se eu estou sendo clara. Não é o CPC? O 327 fala das obrigações do réu. 427. Não, 427 é perícia. 337. 337. Tomar o número, hein? A parte que é ligada... Isso, ele mesmo, só que ele fala alto pro... municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência se assim determinadas leis. Tá, então aí, se vocês quiserem aplicar, que seja uma região metropolitana, aqui a súmula diz que tem que ser comprovadamente mesma região metropolitana, e quem vai ter que fazer a prova é aquele que alega. A prova incumbe, via de regra, aquele que alega. Você quer a equiparação, você tem o interesse em demonstrar qual é a região metropolitana. Mas o tempo de serviço tem que ser na função. O tempo todo eu falei na função. A CLT não diz na função. Quem diz que é na função é a súmula 6. Eu posso ter entrado lá como faxineiro e ter sido promovida há 1 ano a gerente, e o outro entrou desde o começo do contrato, faz 6 meses, como gerente, os nossos salários têm que ser idênticos, apesar de eu estar há muito tempo na empresa, porque na função não há um tempo de serviço superior a 2 anos. E eu tenho as excludentes da equiparação salarial. Se a empresa tiver quadro organizado de carreira, desde que esse quadro organizado de carreira esteja homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não dá para fazer equiparação salarial.
Mas esse quadro tem que estar homologado. Outro dia foi lá fazer audiência uma advogada que ela arguía pela reclamada o quadro organizado de carreira, queria fazer prova de que havia avaliação, de que isso e aquilo. Eu falei, doutora, mas onde está a homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego? Ah, não tem. Então, indeferidas todas as perguntas relativas a avaliações, porque se não preenche os requisitos estabelecidos na súmula 6 para quadro de carreira, não vai servir. Ainda que você tenha, aliás, se você for autarquia municipal, esse não precisa da homologação. Mas se você tem quadro organizado de carreira, está lá homologado, tudo bonitinho, mas você não observa a promoção por antiguidade e por merecimento de forma alternada, você também acaba se sujeitando à equiparação salarial. Não estará na excludente do artigo 461. Também não serve de paradigma aquela pessoa que sofreu algum acidente de trabalho e foi reabilitado. Ou por alguma sequela, sofreu alguma sequela mental ou alguma sequela física e por isso teve que ser reabilitado e foi reconduzido a uma outra atividade, diferente daquela que ele exercia anteriormente, só que agora ganhando o mesmo salário que recebia, mas uma função mais simples. Então, o prensista perdeu o braço, infelizmente. Agora não consegue mais trabalhar como operador de máquinas. Ele é realocado como porteiro. Vai ganhar como prensista, embora exercendo a atividade de porteiro. O porteiro não vai poder pedir equiparação salarial com ele, porque ele está na excludente. Falar em porteiro, dá tempo de contar a última historinha? Tem 2 minutinhos, assim, porque o Carlos me deu esses 2 minutinhos. Aqui em São Paulo teve uma situação muito assim, peculiar, porque você pode conseguir equiparação salarial em juízo, e essa pessoa que conseguiu equiparação salarial em juízo pode servir de paradigma para uma pessoa que não trabalhou com o primeiro paradigma. Então, aqui você consegue a equiparação em cadeia. Então, eu vou me habituar a usar essa lousa. A trabalhou com B e durante um lapso temporal. A foi mandado embora, B continuou trabalhando e C entrou na empresa. Então, B e C estão trabalhando na empresa, A já foi despedido. Só que A fazia a mesma coisa que B e ganhava, o A ganhava mais que B. Então, o B pediu equiparação com o A, que já não está mais na empresa, e conseguiu. O B trabalhou junto com o C e o C ganhava a mesma coisa a princípio que o B, só que por conta da equiparação salarial, o B passou a ganhar mais que o C. B pode pedir equiparação salarial, C pode pedir equiparação salarial com B. E você, assim, até chegar no Z, Z1, Z2, assim, nossa. Teve um caso aqui em São Paulo que contaram, não sei se é verdade ou não, que na hora de fazer a contestação, a empresa juntou a documentação de uma pessoa, era o José dos Santos, José da Silva, que queria equiparação salarial, o fulano queria que o Edson queria equiparação salarial com o José da Silva. E disse, olha, fazia a mesma coisa, tal, e ganhava menos que ele. A empresa, sem querer, juntou a documentação do José da Silva engenheiro. E o fulano era José da Silva operário. Durante a instrução processual, o Edson fazia a mesma coisa que o José da Silva, todo mundo pensando no José da Silva operário. Sim, fazia. Nossa, você imagina o efeito em cadeia disso. Eu não quero ver o resultado disso, mas também nem sei se é verdade. Só ouvi... eu ouvi boato disso, mas me pareceu verídica e possível. Tá? Não, foi coisa recente, eu vi isso ano passado, final do ano passado eu vi isso. Teve uma alteração? Porque agora eu acho que alguma coisa assim para não dar da cadeia. Que não vai estar nessa nunca. Não vai estar nessa, porque essa é 2006. Mas, assim, é um efeito perigosíssimo. E aí, como fica a execução de tudo isso? Então, assim, só para pensar, já que meu tempo estourou em muito. Então, eu sei, assim, em 1h30, eu não consigo esgotar nem metade do que se pode falar sobre remuneração e salário. Peguei alguns pontos que eu achava mais interessantes para falar, espero que tenha
me desincumbido da minha tarefa.